Entrar para a lista negra de Hollywood pode depender de vários fatores, incluindo talento, idade, escolhas pessoais e até opinião política. Mas o fato é que entrar para essa lista nunca é fácil para nenhum artista. E é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Tudo bem com vocês, amigos? Eu espero que sim. Aqui é a Alana e hoje vamos falar sobre alguns atores que não são mais contratados por Hollywood de jeito nenhum. E acredite quando eu digo que a verdade por trás disso é bem obscura. Então já deixa o seu like nesse vídeo, por favor. Se inscreve no canal caso você não seja um inscrito, ativa o sininho com as notificações para não perder nenhum vídeo novo e já se prepara aí para comentar o que você acha de toda essa história. Então vamos começar com Seann William Scott, que vocês bem devem lembrar pela participação dele em American Pie. A atuação dele nessa franquia foi tão icônica que, na verdade, isso o impediu de conseguir futuros papéis em Hollywood. Seann afirmou em uma entrevista de 2010 que, abre aspas, eu me diverti muito e amei o personagem, mas eu não quero ser reconhecido para sempre como aquele personagem. Agora, eu estou percebendo que provavelmente eu serei conhecido para sempre como aquele personagem. Coitado, hein? Ele também acrescentou que ainda hoje as pessoas o veem na rua e ainda perguntam sobre aquele personagem 20 anos depois. Isso tornou difícil para o Seann conseguir outros papéis em Hollywood, porque a sua imagem ficou meio que associada a um garoto tonto e desequilibrado, que era o seu personagem no filme. Embora isso não fosse um problema no início, esses tipos de comédias adolescentes obscenas não são tão comuns atualmente. E com o Seann se aproximando dos 50 anos de idade, não é difícil entender porque ele não tem a mesma utilidade de antes, vamos combinar. O último filme de destaque que ele fez foi aquele com The Rock, que inclusive se passa na Amazônia brasileira. Vocês assistiram? O nome do filme é Bem-vindo à Selva, e é até que bem legalzinho. Pensa rápido. O Christopher Mintz-Plasse é outro ator que enfrentou um problema semelhante, pois tem sido incapaz de escapar do nome lendário de McLovin. Olha só. Isso porque eu não sei se vocês lembram, mas ele estrelou naquele filme Superbad. O filme foi literalmente o primeiro papel da carreira de Chris, sendo escolhido por sua aparência nerd meio única, que quando estampada em um icônico documento de identidade falso no filme, se tornou um rosto conhecido por todos. Em uma entrevista para Vanity Fair, ele disse que no dia seguinte ao lançamento do filme, ele era um ninguém de 18 anos que nunca tinha feito nada na vida, e no dia seguinte ele estava no restaurante e alguém do outro lado da sala disse: "Hey, McLovin!" na frente de umas 40 pessoas. Isso resultou no Chris sendo chamado de McLovin pelo resto da vida dele. E isso fez com que a Emma Stone, que também fez Superbad junto com o Chris, ficasse preocupada com ele. Ela disse: "O Chris provavelmente será chamado de McLovin pelo resto da vida dele." E não é que ela estava certa, então nós podemos dizer que o Chris entrou na mesma maldição do Seann William Scott. Mais da metade de seus 5 filmes mais recentes foram papéis de dublagem, possivelmente feitos para se desassociar de McLovin. No entanto, mesmo no trailer de seu filme mais recente chamado On a Roll, um dos principais comentários ainda é, abre aspas, "Você sabe que está ficando velho quando McLovin de Superbad agora interpreta um professor em filmes adolescentes." Ou seja, não importa quanto tempo passa, ele não vai escapar da maldição do McLovin. I am McLovin. O Christopher, porém, conseguiu encontrar certo sucesso na indústria da música com a sua banda chamada Main Man. Tem um filme que eu adoro com o Christopher, que é o Kick-Ass. Vocês já ouviram falar? É muito engraçado, mas ele praticamente interpreta o mesmo personagem que o McLovin. Tadinho, gente. Nos primeiros anos da carreira de Jim Carrey, ele esteve em uma lista interminável de filmes clássicos cult, como O Grinch, O Máscara, O Show de Truman, Debi Lloyd, Ace Ventura e no belíssimo Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. No entanto, qual foi a última vez que você viu qualquer hype em torno de um filme do Jim Carrey? Que eu me lembre, o último foi Debi Lloyd, que foi há quase 10 anos atrás. Mas há uma boa razão para isso acontecer. Entre 2016 e 2020, Jim Carrey fez uma pausa de 4 anos na atuação, aparentemente por causa da morte da ex-namorada.
A tragédia não apenas resultou em um luto profundo, mas o Jim Carrey também teve que passar o ano inteiro envolvido em várias ações judiciais relacionadas à morte dela. Ele foi absolvido de qualquer culpa legal no início de 2018, mas apenas 6 meses depois, em uma entrevista, o Jim Carrey explicou que ele era um ator que havia renunciado à sua própria fama, afirmando, abre aspas, eu simplesmente não queria fazer mais parte da indústria, não gostava do que estava acontecendo, com as corporações tomando conta de tudo. Porém, o Jim Carrey começou a se concentrar na pintura, e embora tenha retornado à atuação por um breve período em 2020, ele afirmou em abril de 2022 que estava se aposentando, e que ele realmente valorizava uma vida tranquila e adorava colocar tinta na tela. O Jim Carrey disse que já tem o suficiente, já fez o suficiente, já é o suficiente. E sendo bem honesta com vocês, eu admiro bastante a escolha dele. O Jim Carrey é um artista incrível, merece muito reconhecimento. O que vocês acham? Me fala aí qual é o seu filme favorito com o Jim Carrey. Agora o Tobey Maguire. Para muitos fãs, o Tobey sempre será o Homem-Aranha, independente dos outros filmes em que ele atuou. Que não foram muitos, vamos combinar. Mas até que ele fez sucesso interpretando papéis bastante únicos em outros filmes, como em O Grande Gatsby. No entanto, desde 2014, ele apareceu em no máximo 3 filmes e um episódio de uma série de TV. Ele não é um protagonista romântico, não é um astro de ação, não é um ator cômico, não é um ator shakespeariano, então fica difícil para ele. A sua aparência jovem e atraente era apelativa em seus 20 e 30 anos, mas não quando ele já passou dos 40. Basicamente, o Tobey Maguire tem uma gama limitada como ator, e não há muitos papéis dentro dessa gama para ele. Além de ser limitado em termos de quais papéis ele pode interpretar, o Tobey Maguire também se envolveu em vários escândalos na mídia. Em 2015, foi relatado que o Tobey ganhou entre 30 e 40 milhões de dólares em jogos de pôquer ilegais. E durante 3 anos, grande parte desse dinheiro veio de um cara que agora está cumprindo 10 anos de prisão por administrar um esquema de jogos ilegais. Os jogos de pôquer eram organizados por uma mulher chamada Molly Bloom, que posteriormente escreveu um livro de memórias e disse que Tobey Maguire era uma pessoa terrível. Ela disse que ele a pediu para latir como uma foca, que ele daria $1.000 para ela. A Molly então disse que só sorriu, mas o ator continuou insistindo, dizendo, eu estou falando sério, qual é o problema nisso? Por $1.000 você pode latir. Olha só a audácia do rapaz, hein? E além desse escândalo, há vários vídeos no YouTube mostrando o Tobey Maguire se irritando com paparazzi, como se eles estivessem fazendo algo terrível com ele. Ele não é conhecido por ser o cara mais legal do mundo, isso eu posso dizer. Nem com paparazzi, nem com os fãs, nem com ninguém. Ele teve sorte de ser chamado para o filme do Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Se não fosse por esse filme, ele ainda estaria no lamaçal do esquecimento. Mas você acha isso merecido ou não? Deixa aí nos comentários. A Cameron Diaz, nossa musa pantera, não foi escalada em nenhum filme desde 2014, mesmo após ela fazer um enorme sucesso com filmes como As Panteras, Quem Quer Ficar com Mary e até o Shrek. Ela já chegou até a ser a atriz mais bem paga de Hollywood em uma determinada época. Mas o que aconteceu com Cameron? Diferente dos outros casos que discutimos até agora, o desaparecimento da Cameron Diaz de Hollywood foi basicamente uma escolha dela. Ela explicou em uma entrevista com Kevin Hart que, como alguém que atingiu o topo da sua carreira, ela precisava passar cada hora acordada se concentrando na arte e na atuação. E ela disse que por conta disso já estava cansada de viver uma vida tão focada assim. Em vez disso, a Cameron Diaz decidiu ter um bebê, escreveu 2 livros de autoajuda e lançou uma marca de vinho chamada Aveline. Isso tudo foi antes de Cameron Diaz dizer em uma entrevista que se encontrasse o papel perfeito, ela voltaria a atuar novamente. Mas infelizmente Hollywood é muito cruel com quem abandona a indústria. E por isso, nunca mais vimos a bela Cameron Diaz em nenhum projeto hollywoodiano. Inclusive, saudades Cameron! O Sacha Baron Cohen é um ator que fez um enorme sucesso com o filme Borat, de 2006, lembram? Mas infelizmente as coisas não continuaram tão ótimas assim nos próximos filmes de Sacha.
Até que O Ditador, que arrecadou cerca de 180 milhões de dólares, e Bruno, que arrecadou 140 milhões, foram bem. Mas em 2016, outro filme do Sacha, chamado Grimsby, arrecadou apenas 28 milhões de dólares de um orçamento de 35 milhões. O que significa que o filme teve um prejuízo de 7 milhões de dólares. Olha só. Isso levou a muitas críticas, com pessoas dizendo que Sacha é um ator de um papel só e que o seu truque já está gasto. Em 2016, ele afirmou que Hollywood estaria com medo de fazer um filme como Borat, explicando que o humor incrivelmente obsceno que fez o filme tão bem sucedido se encaixava melhor quando o filme foi lançado pela primeira vez. E o mesmo tipo de problema também pode ser aplicado a Bruno e a O Ditador. Mas segundo Sacha, é a comédia arriscada desses filmes que os tornam tão divertidos de assistir assim. Eu não sei não, hein? Diz você aí. Mas essa não é a única razão que impediu Sacha de continuar crescendo em Hollywood. Ele também foi limitado por muitas ações judiciais. Ele afirmou em uma entrevista em 2012 que não poderia mais fazer filmes como Borat e Bruno, pois os filmes que ele fez até agora envolviam pessoas reais. Ele brincou dizendo: "Eu acho que eu tenho o recorde mundial do Guinness para o ator mais processado da história, com pelo menos 7 desses processos vindo de Borat." O Sacha chegou até a lançar o Borat 2 em outubro de 2020, que foi comprado pela Amazon por 80 milhões de dólares. Mas o interessante é que se o Sacha não criar e produzir os seus próprios filmes, ele não consegue mais trabalho em Hollywood. Sua imagem estará para sempre vinculada ao tipo de personagem que o Borat é, e isso não é necessariamente uma coisa boa para ele. O Taylor Lautner é aquela pessoa que me faz me sentir velha só em olhar pra ele. E sim, eu era fã de Crepúsculo, tá? Pode me julgar que eu deixo. Mas o triste é que o Taylor parece ter sido totalmente esquecido por Hollywood depois de Crepúsculo, enquanto Kristen Stewart e o Robert Pattinson continuam fazendo ainda mais sucesso do que antes. Mas por que será? Vamos combinar que o Taylor não é um excelente ator. Ele é no máximo bonitão. Mas a Kristen também não é uma boa atriz e já foi até indicada a um Oscar. Talvez foi por essa razão que Taylor desistiu de tentar conseguir papéis como ator e começou a se dedicar a fazer filmes em vez de atuar neles. Apesar de ter atuado em apenas 4 produções desde 2014, ele foi produtor de 8 filmes durante o mesmo período de tempo, o que é impressionante se você parar para pensar. Os rumores que cercam o porquê de Taylor Lautner ser banido de Hollywood é meio brutal. Taylor se tornou uma sensação da noite pro dia aos 16 anos, depois de estrelar a incrivelmente famosa série Crepúsculo. Ele tinha uma aparência física muito atraente, o que ajudou a conseguir o papel e a manter uma audiência de fãs adolescentes incrivelmente dedicadas a ele. Eu sei que vocês lembram que Crepúsculo era uma loucura. E quase todas as entrevistas de Taylor se concentravam em seu corpo, ou falando sobre como era disputar a Bella com o Edward. Nada mais que isso. O Crepúsculo ajudou o Taylor a ganhar cerca de 40 milhões de dólares pela franquia. Ele era tão famoso que durante 10 anos inteiros ele não conseguia ir a supermercado, cinema, shopping, nada disso. No entanto, ao longo do tempo, esse nível insano de fama começou a diminuir, é claro. Os 4 filmes em que ele estrelou depois de Crepúsculo não conseguiram alcançar mais de 6 estrelas no IMDb. Sendo que o pior deles foi descrito como um thriller hollywoodiano de 5ª categoria e que conta com um protagonista que absolutamente não consegue atuar. Meio cruel, certo? E seria injusto chamar o sucesso de Taylor em Crepúsculo de sorte, pois ele definitivamente teve que trabalhar muito antes de conseguir o papel. Como, por exemplo, passar horas e horas na academia durante anos para manter aquele corpão. Mas não dá pra negar que talvez a atuação não seja o forte de Taylor. Não se pode ter tudo, não é, querido? Mas o que você achou dessa lista? Você acha que é merecido o desprezo de Hollywood por esses atores? Ou você acha que eles mereciam uma outra chance? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Não esquece de se inscrever no canal, por favor, deixar o seu like, ativa o sininho com as notificações e muito obrigada por você ter ficado até aqui. Eu te vejo nesse vídeo aqui e beijos no coração.